Gente, eu já gravei um vídeo falando das minhas primeiras impressões sobre A Maldição da Residência Hill. Inclusive, eu recomendei a série para vocês. E eu queria fazer algumas considerações aqui de algumas teorias que eu estava vendo no Reddit. E quem já assistiu a série e quiser acompanhar, esse vídeo vai ter bastante spoiler. Então, eu não recomendo. Se você tá curioso para saber o que tem na série, assiste o meu outro vídeo que tem a minha opinião. E para quem tem teorias e quer compartilhar, já aproveita e vai deixando nos comentários, se você quiser também. Mas um alerta. Naquele outro vídeo eu não comentei, eu deixei só escrito, mas eu vou deixar aqui bem claro que é uma série de terror que é construída, que na verdade é um drama familiar construído em cima de elementos sobrenaturais, que contém elementos de terror e tal. Então, na verdade, ela é uma série que, pra mim, ela puxa muito mais pro dramático e pra uma tragédia familiar do que só pra questão do terror, só fantasma, só coisas feias, né? Então, assim, quem tá passando por algum tipo de problema, uma pessoa que não tá numa situação muito legal, a série pode servir de gatilhos. Ela tem vários gatilhos, inclusive eu vi em alguns fóruns pessoas mencionando que em alguns episódios elas terminaram o episódio chorando loucamente, porque elas não conseguiam, que elas se colocaram no lugar de alguns personagens. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado na hora que você for assistir. Se você achar que tá muito pesado, se você estiver passando por algum problema, não recomendo que assista. Agora, voltando pra série, né? Quem assistiu percebeu que a série ela tem aqueles elementos. Você fica naquela dúvida se é tudo sobrenatural, se tudo tem uma explicação real, né? Se tem uma explicação científica, ou você fica naquele meio termo, de que você, como o próprio Steve fala no começo, se você simplesmente não sabe explicar os acontecimentos, você fala que é sobrenatural, mas que eventualmente poderia ter alguma explicação científica. Então, do que eu percebi dos comentários do Reddit? Tem muita gente que percebeu uma questão do mofo na casa. Então, um mofo escuro. E tinha gente teorizando que aquele mofo é a causa das alucinações, né? Que tudo não passa de alucinação e que o pessoal na casa foi contaminado por esse mofo e por isso que muitos deles carregaram essas alucinações com eles. Tudo não passou da cabeça. E esse mofo foi responsável por fazer com que a Olivia, que é a mãe, acabasse enlouquecendo, tirando a própria vida. E a própria Nell, depois, quando ela vai para casa, ela fica contaminada com esse mofo e tal. Outras pessoas já comentaram que esse mofo ele serve para representar o adoecimento mental da Olivia. Ele serve para mostrar para a gente, telespectador, como que está entranhando, como que a própria Olivia está se sentindo. E eu concordo com isso, porque você vai vendo com o passar dos episódios que tudo antes com ela era calma, era mais leve, era bem diferente. Ela sorria, tal, o próprio cabelo, tal. E com o passar da série, você vai percebendo que a feição dela vai mudando, ela vai parecendo estar mais cansada, ela começa a ficar mais perturbada, você percebe até pelas roupas, pelo cabelo, tudo. E isso vai acompanhando a questão do aparecimento do mofo da casa, que não quer sair. Então o mofo também poderia ser a doença mental que a Olivia já carregava, e que a permanência dela na casa ia fazendo com que ele se espalhasse, com que ele crescesse até que ele dominasse ela por completo. E aí, seguindo nessa linha de raciocínio, você nem precisa considerar realmente os fantasmas na casa, né? Você entende que, na verdade, tudo não passou de uma alucinação, então realmente um adoecimento mental, né? E aí, e ao mesmo tempo, essas mesmas pessoas que tiveram essa teoria, elas ligam ao fato de que a Olivia mesmo menciona para uma das filhas dela, para Phil, se não me engano, de que na família dela, elas têm uma coisa que corre no sangue, de uma sensibilidade, de alguma coisa assim. Algumas pessoas levam para o lado sobrenatural, parapsicológico, né? De, por exemplo, elas são sensitivas. E tem gente que entende que, na verdade, isso que passa nas pessoas da família é essa questão mental, essa sensibilidade que afetou não só a Olivia, mas poderia afetar todos os membros da família, e em especial passou para Nell, que, né, foi a personagem que acabou sendo uma das que mais sofreu com toda a situação, né? Então,
você pode levar para os dois lados. Você pode entender que sim, ela é uma família de pessoas sensitivas que infelizmente foram morar numa casa que colaborou com o adoecimento mental, se aproveitando dessa sensibilidade que eles têm. Ou você pode entender também que é uma doença mental, uma doença que é passada pelas gerações e foi uma fatalidade genética mesmo. Eu achei isso é muito interessante, porque a série, você pode ver ela de várias formas, várias formas. E o diálogo inicial do Steve falando de fantasmas, ele fala tudo isso, ela não vai te dar resposta. Ela não vai falar se realmente aconteceu ou não, se os fantasmas são reais ou não. Isso não importa. Na verdade, não importa, porque o que importa para a história é a história dessa família, é o drama dessa família de pessoas que não conseguiam se comunicar e elas foram se isolando cada vez mais. E aí, quando ocorreu essa tragédia, elas estavam cada uma sozinha lidando com os próprios fantasmas, sem conseguir pedir ajuda, sem conseguir escutar um ao outro. E essa questão de escutar um ao outro, que é uma parte que pega muito na questão da Nell, que você tem no começo do primeiro episódio, ela ligando para um monte de gente e ninguém quis atender, ninguém quis escutar. Todo mundo deixou ela de lado e ela estava sofrendo, ela estava passando por depressão. E isso você vê também no episódio que tem a tempestade, que você vê a Nell pequenininha gritando, todo mundo procurando ela pela casa durante a tempestade no escuro. E quando eles encontram ela, ela fala: eu estava aqui o tempo inteiro, eu estava gritando e ninguém me viu. Você vê isso também na parte do velório, que a família ficou tretando lá no velório, lá, coitada lá. E, tipo, no final todo mundo vai embora e ela fica lá, né? O fantasma dela fica lá e, tipo, ninguém vê, ninguém escuta. Não acontece nada. E eu acho que é justamente esse o grande acerto, sabe? Para quase todas as situações dele, você encontra respostas científicas, você encontra respostas mais céticas, ao mesmo tempo você também encontra respostas sobrenaturais, ou então você pode mesclar um pouquinho dos dois. No meu caso, eu acabei levando mais para o meio termo. Eu entendo que a casa tenha um elemento sobrenatural, talvez ela contenha ali alguma distorção de universo, alguma coisa que faz com que ela realmente consiga aprisionar fantasmas e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que os fantasmas em si foram determinantes na questão do suicídio da Olivia e da Nell. Para mim, o que foi determinante para a questão do suicídio foi o fato da Olivia ser mais sensível, o fato deles estarem isolados ali, uma coisa que me remete muito ao Iluminado. Eu não sei porquê, me remeteu muito à questão do Iluminado. Então ela estava mais sujeita a um isolamento e ficar aprisionada nos próprios pensamentos. E é aquilo, a pessoa que ela tá forte, forte mentalmente, a pessoa que tem apoio, a pessoa que está mais saudável, etc., ela consegue liberar alguns pensamentos obsessivos que começam a ficar na cabeça dela, mas a pessoa que está mais enfraquecida, a pessoa que não tem ajuda, a pessoa que não é ouvida, ela não consegue. A pessoa que não é ouvida, que não consegue pôr pra fora, ela começa a ter aqueles pensamentos repetitivos e obsessivos que a Olivia começou a ter. Meus filhos vão morrer, se eles crescerem eles vão morrer, eu tenho que proteger, 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 o que levou ela a ficar totalmente paranoica e querer matar os próprios filhos, como forma de salvá-los. E até mesmo tem um momento que ela diz na série, eu não sei se ela diz ou se ela fala que a mãe dela já falou, mas ela falou que ela sabe, ela tem consciência da existência dos fantasmas ali pra ela, mas ela fala que os fantasmas não fazem nada. Então, o que eu entendo é que realmente os fantasmas eles ficam lá, eles observam, ela sente a presença e tal, mas não é um fator determinante. E pra mim também essa questão da Nell também não foi o fator determinante o fantasma. O fator determinante é que ela é uma pessoa que tinha traumas e problemas, que ela precisava de ajuda e ninguém quis ajudar. Da mesma forma o irmão dela, que também tinha traumas, problemas e ninguém quis ajudar por uma série de fatores. Realmente, você lidar com uma pessoa que sofre com dependência química é muito complicado. Chega uma hora que as pessoas desistem mesmo. Mas você consegue explicar tanto pelo fator sobrenatural de que eles eram assombrados por uma
fantasma real, ou que eles eram assombrados pelos próprios fantasmas, eles criaram seus próprios monstros. E eu penso assim, porque tem um episódio em que a Theo, que é psicóloga, ela vai no porão de uma casa, ela atende uma criança que vê monstros, ela tá super assombrada, essa criança, e ela decide ir visitar o lugar onde essa criança fala que vê o monstro. E aí, nesse lugar, a Theo se dá conta de que essa menina, ela era abusada sexualmente pelo tutor dela. E que a forma dela externalizar isso, a forma dela lidar com isso, foi criar a imagem de um monstro. Então é explicado que você cria fantasmas, você cria monstros como forma de lidar com algum trauma seu. E talvez a Nell e o Luke, eles estejam lidando com o fato da mãe deles, do que aconteceu naquela noite, que a mãe deles tentou matar eles, que a Abigail, né, foi assassinada, com isso, com fantasmas que os perseguiam. Esses fantasmas, eu acho que não eram fantasmas da casa real. Eu acho que esses fantasmas ficaram na casa. Esses fantasmas que ficaram com eles estavam dentro deles mesmo, que é a pior parte. É um monstro do qual você não consegue fugir, porque ele está dentro de você. Você carrega ele com ele. E como que eles iriam conseguir superar esses fantasmas, acabar com eles? Com a ajuda da família, com o apoio. E isso eles não tinham. Nossa família estava totalmente dispersa, cada um cuidando da sua vida. Eles construíram paredes entre eles mesmos, que é outra coisa que vem outra teoria. Que já vem a história que outra pessoa no Reddit comentou, que é a história de um cara que encontrou um cara que se fechou, né, no porão. Ele se construiu um muro em torno dele mesmo porque ele estava fugindo de alguma coisa. Só que aí, no que ele terminou de construir um muro nele mesmo, ele quis sair desesperado e morreu lá dentro. E por que esse cara construiu um muro? Porque ele estava fugindo de alguma coisa que ele acabou carregando com ele pra dentro. Ele não estava fugindo de algum fantasma na casa, ele não estava fugindo de uma pessoa, de alguma coisa. Ele estava fugindo, acho que de culpa, do medo e etc. E isso você não consegue fugir construindo barreira física, criando muros. E é um paralelo que eu faço com as pessoas daquela família. Eles passaram por um trauma muito grande. E ao invés deles lidarem com isso, né, solucionarem a questão, eles construíram muros entre si. E os muros foram ficando cada vez mais grossos e maiores. E eles não conseguiam mais sair daquela situação. E os fantasmas, eles carregaram com eles para dentro desse muro. E aí ficava todo mundo sendo assombrado pelo seu próprio fantasma, mas fechado dentro de um muro. Que só se desfez no episódio final, quando eles deram conta de que aquela situação que aconteceu com eles há muitos anos atrás, com a situação da mãe, era uma situação em que eles deveriam se unir para poder se superar. Tanto que no último episódio, você vê cada um indo enfrentar o seu próprio fantasma, né? A Shirley vai comentar com o marido o fato dela ter traído ele. A Theo se abre para conseguir ter um relacionamento. O Steve vai conversar com a esposa dele, que eles estavam brigados, tinham se separado por conta de um egoísmo dele. O Luke consegue superar aquela questão das drogas. Pode ser que seja subjetivo, eu não tenho certeza. É por isso que o interessante da série é que cada um tem uma interpretação. E isso não quer dizer que esteja certo nem errado, só quer dizer que tem gente que prefere focar no lado mais psíquico, e tem gente, né, psicológico, e tem gente que prefere focar no lado, não, eu acho que aconteceu mesmo, sobrenatural e tal. E aí a graça do papel do Steve nisso é justamente que o Steve, ele era o mais descrente de todos. E aí, por fim, ele acabou enfrentando uns fantasmas, a própria descrença dele. E por fim, ele compreende que ele viu um fantasma, ele não sabia que ele tinha visto um fantasma. E aí ele também vê essa questão do pai dele, que morreu com a mãe. Nessa parte, realmente, eu não sei explicar. Tem gente que acha que é tudo psíquico. Tem gente que acha que é uma forma de encontrar paz na cabeça dele. Tem gente que acha que é fantasma de verdade. Bom, esse vídeo já tá super comprido, tem muita teoria. Eu tô aqui só discorrendo só sobre algumas coisas que eu li, porque eu achei muito interessante. Provavelmente pode ser que eu faça um vídeo específico explicando cada teoria, vendo em cada cena o que é que dá pra ver e tal. É uma série que fica na cabeça da gente, uma série que marca, sabe? Pra mim foi uma das poucas séries na Netflix
nossa, que eu fiquei pensando, que eu fiquei matutando, que eu fui correr atrás. Inclusive, os autores, não sei se é do roteiro, eu não sei, eles foram no Reddit antes da série estrear e escreveram alguns contos lá, que se você juntar tudo, e teve uma pessoa no Reddit que juntou tudo, conta a história dos rios, conta a história da construção da casa, da questão do tráfico que rolava lá, das mortes iniciais, da Pop, que é aquela mulher que fica ali atentando a Olivia fazer as coisas, então tá bem legal, é só procurar. Deixa eu ver o nome do cara que tá aqui, o nome onde você encontra os contos. E ele tá colocando, tipo, tava colocando os contos, tal, e nem dava pra perceber, né? Até que alguém se deu conta e juntou tudo. Eu acho isso muito legal, porque você tira a série só daquele momento da maratona e você traz pro seu pensamento, você traz pra tudo. Bom, gente, o vídeo já ficou gigante. Eu vou tentar fazer vídeos mais curtos, só com teorias. Vou tentar fazer um videozinho resumindo toda a história dos rios, do que aconteceu do menino que desapareceu, do menino da cadeira de rodas, do cara que se fechou numa parede, tá, em vídeos mais curtos. Mais uma vez, repito, se você não tá num bom momento, eu sugiro que não assista a série. A série é excelente, mas ela não é imperdível a ponto de você colocar a sua saúde mental de lado para assistir. Eu vi muitos relatos de pessoas que viram alguns gatilhos e que elas ficaram super mal. Então, só assista e reassista. Quem já assistiu e tá bem, assiste novamente, porque é muito diferente quando você começa a assistir. Todas as pistas já estão lá no começo. Nos primeiros episódios você já sabe, você já entende muita coisa. Então é uma série que você tem que assistir 2 vezes, tá?